Pessoal, esse vídeo é para dar ênfase à noção de paradoxo e a sua relevância, importância e consequências também para o raciocínio em geral, né? E por isso vou analisar um paradoxo muito famoso e extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento contemporâneo em lógica e em matemática também. Nessa linguagem que a gente atualmente preza pela clareza, pela sua capacidade de estruturar decisões, etc., e capacidade assertiva, não é? Veja que muita coisa a gente faz com matemática, né? Então vamos pensar no seguinte, algo que Bertrand Russell, um pensador contemporâneo, também refletiu, né, quando ele estava analisando aí a teoria dos conjuntos. Lembre aí das suas aulas, né, do ensino médio, de matemática, da teoria dos conjuntos. O conjunto A, ele contém o conjunto B, a interseção entre o conjunto C e o conjunto D, etc. Lembrem de todos esses pontos, todas essas aulas que vocês tiveram, né? Bertrand Russell estava pensando mesmo sobre a teoria dos conjuntos e ele pensou sobre o seguinte: pensei conjuntos que contêm a si mesmos. Tá bom? Que exemplos de conjuntos? O conjunto dos objetos matemáticos. Veja, uma vez que a teoria dos conjuntos é uma teoria matemática e que conjunto é um objeto matemático, o conjunto de todos os objetos matemáticos ele está contido neles mesmo, porque ele é também um objeto matemático, né? Veja aí agora, isso é diferente, né, de conjuntos que não contêm a si mesmo. Pense aí ainda no raciocínio matemático, conjunto dos números primos. Esse conjunto ele tem contido nele como elementos os números primos, mas veja que ele não está contido nele nesse caso, né? Então é diferente de um conjunto que contém a si mesmo como o conjunto dos objetos matemáticos, né? Pense agora sobre esse conjunto específico. O conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos. Ou seja, o conjunto dos conjuntos que não contém a si mesmos. Pegou a ideia? O conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos. Pegou a ideia? Agora reflita. Se ele for membro, se esse conjunto for membro dele mesmo, ele não pode ser. Porque é o conjunto dos conjuntos que não contém a si mesmo. Então, se ele tiver contido nele, pela definição do conjunto, ele não vai estar contido nele. Não pode ser contido nele. Então, tá bom. Então, parece que esse conjunto não contém a si mesmo. Não pode estar contido nele. Mas, veja, é o conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos. O que acontece se ele não tiver contido nele? Se ele não tiver contido nele, então ele é membro dele mesmo. Afinal, é o conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos. Veja que isso aqui é um paradoxo fortíssimo. Porque se esse conjunto for membro dele, ele não pode ser membro dele. Mas se ele não for membro dele, ele tem que ser membro dele, né? Veja que isso é um grande absurdo, né? Não pode ser nenhum dos casos. Ou seja, a teoria dos conjuntos permitia conjuntos desse tipo. E uma vez que a teoria matemática, que é elementar e fundamental para a construção do raciocínio matemático, quando digo isso fundamental, é que todas as outras teorias matemáticas têm um pé ali dentro da teoria dos conjuntos para se sustentar, significa que as outras teorias, se a teoria dos conjuntos for furada, tiver inconsistências, não for sustentável, as outras também. Então, se a teoria dos conjuntos for equivocada, não tem garantia de verdade das outras teorias matemáticas também, desde que elas sejam fundamentadas, obviamente, na teoria dos conjuntos. Uma vez que você tem, dentro da teoria dos conjuntos,
uma a contradição desse tamanho, você tem uma inconsistência muito forte nos conceitos. E uma vez que você tem uma inconsistência dessa, você tem o que a gente pode chamar de um rombo, né, na teoria dos conjuntos. E, ora, você não consegue agora sustentar a teoria, você não tem validade, você não pode garantir a validade desses raciocínios, garantir que eles são corretos, etc., porque eles estão ali instaurados em uma contradição, em um absurdo muito grande. Né? Veja a importância de um paradoxo. O melhor raciocínio que a gente tem, o matemático, que a gente acha o exemplo, cai por terra com um paradoxo. Né? Isso mostra aí como nós somos limitados, né, do nosso raciocínio, e talvez possa fazer com que a gente diminua um pouco a nossa bola, né, e perceber que nós não somos isso tudo, essa Coca-Cola toda, né, como se diz no provérbio. Nós percebemos a nossa limitação quando vemos algo desse tipo. Né? Justamente por isso, por analisar tantos paradoxos e fragilidades de raciocínio, que Bertrand Russell era um pensador que via os limites do ser humano, né? Sabia mais que ele não sabia do que o que ele sabia. Né? Parece que ele estava bem próximo de ter a sabedoria socrática lá da antiguidade, do só sei que nada sei. Né? Bom, mas aí acabou aí? A teoria dos conjuntos é furada, etc. Bom, a gente pode raciocinar, e foi assim que Bertrand Russell fez. Ele tentou construir uma resposta, uma solução para isso. Então, como é que a gente ajusta a teoria dos conjuntos quando a gente encontra, né, monstruosidades desse tipo, conjuntos que não contêm a si mesmos, aí você extrai uma inconsistência, um paradoxo, um absurdo, uma contradição. Bom, você aplica restrições de conjuntos, essa foi a solução do Bertrand Russell. Olha, a gente tem que aplicar restrições de pertencimento de conjuntos, é por isso a gente tem que ter ordens de conjuntos. Um conjunto de uma ordem básica e um conjunto de ordem superior, um conjunto de uma terceira ordem superior. Então, quando o conjunto está falando dos conjuntos que não são membros de si mesmos, ele não está falando dele, ele é um conjunto de ordem superior falando de um tipo de conjunto de ordem superior. Ou seja, aí a gente tem a noção de linguagem na base e de metalinguagem, aquela linguagem que fala sobre a linguagem, mas não está se referindo a ela mesma. E um conjunto desse tipo é esse. É um conjunto que normatiza e versa sobre outros conjuntos, mas não está falando sobre ele mesmo. Né? Essa foi a solução que Bertrand Russell encontrou para sair dessa inconsistência. Não é do nosso interesse aprofundar aqui, o nosso interesse era ver aí o poder que paradoxos podem trazer para o nosso raciocínio, inclusive dão uma lição ética e moral sobre como se portar sobre a sabedoria na vida e, consequentemente, como se portar para o outro, né? Uma vez que você não vai mais recair em arrogância, muda completamente a sua forma de se relacionar com outro indivíduo. Veja que tudo isso extraído, né, de um problema matemático, um problema lógico-matemático, nesse caso. É impossível desvincular os raciocínios e as áreas de conhecimento, como muitos querem hoje em dia dizer, não, só o que presta é esse conhecimento aqui, como se não tivesse nenhuma relação com todos os outros conhecimentos. Né? Alguém que fala sobre isso parece que não foi tão a fundo nas questões mais difíceis da vida e das questões filosóficas, das questões científicas, das questões de sabedoria. Parece que essa pessoa ainda não percebeu, que não sabe muita coisa, não é? Esse é o poder de um paradoxo e o que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente está avaliando as coisas em minúcias, né? E como isso força a gente a tentar encontrar soluções, como foi o caso de Bertrand Russell.